É isso aí, vamos nessa, dando sequência aqui, ó, nosso projeto de resolução de questões aí da banca IBFC. Vamos resolver mais uma questão agora, entender um pouco aí do universo dessa banca, abordando o tema frações, ou seja, problemas envolvendo frações. Venha comigo. Felipe recebeu seu salário e gastou, num primeiro momento, 3 quintos para pagar uma dívida. E do valor que sobrou, gastou a terça parte na compra de um tablet. Se após os dois gastos, Felipe ficou ainda com R$ 616, então, para o tablet, Felipe utilizou um valor em reais entre... E aí temos algumas opções aqui para a gente verificar qual é a correta. Professor, o que eu devo fazer nessa circunstância? A gente já viu o seguinte, que toda vez que o problema abordar essa relação restante, sobrou, não é isso? Ó, então, primeiro, gastou o quê? Ó, recebeu o salário no primeiro momento e gastou 3 quintos para pagar uma dívida. Então, esse 3 quintos aqui, ó, é do total. Então, 3 quintos em relação ao total, para pagar uma dívida. Aí, ó, e o valor que sobrou, veja que agora está falando sobrou. Então, gastou o quê? A terça parte. Então, a terça parte, ou seja, um terço. Né? Isso, a terça parte é um terço. Só que esse um terço aqui agora, ele faz referência, ó, ao restante. Ele não faz mais referência ao todo, ao total do salário. Isso aqui agora ó, faz referência ao restante. Ok? Na compra o quê? De um tablet. Pronto. Professor, eu posso verificar aquela relação se a sobra é um valor exato ou um valor proporcional? Claro que sim. Então, veja o seguinte, ó, foram 3 quintos. Então, o que a gente pega aqui? A gente pega, ó, 5 menos 3 é igual a 2. Ô, professor, não, porque o denominador aqui, ó, é 3. Então, veja ó, que esse 2 que a gente obteve aqui agora, ó, né? Então, esse 2 aqui ó, é um valor não proporcional. Professor, nesse caso aqui agora, já que essa sobra aqui, ó, o valor não é um valor exato, como que a gente faz aqui? Vamos utilizar o conceito de partes aqui, ó. O que a gente sabe, ó? Né? Que a gente tem o quê? 3 quintos, então, ó, que 3 partes aqui foram utilizadas para pagar, né, uma dívida. Então, 3 quintos foi utilizado para pagar o quê? Dívida. Então, 3 quintos, dívida. Olha só, se eu subtrair aqui, ó, 5 menos 3, eu vou ter quanto? 2. Então, 2 quintos. Então, 2 quintos aqui representa o restante, o que sobrou após o pagamento da dívida. Professor, beleza. E aí está dizendo o seguinte, ó, que agora, né, o segundo gasto aqui é um terço do restante. Então, ó, do restante vira multiplicação, né, o do, e o restante é quanto? 2 quintos. Ok. Então, 1 vezes 2 é 2. E 3 vezes 5, quanto? 15. Então, quer dizer que esse 2 quinzeavos aqui foi utilizado ó, na compra do tablet. Professor, quer dizer o seguinte, que inicialmente né, foi utilizado 3 quintos do valor. Não é isso? Pagamento da dívida. No segundo momento, ó, gastou-se mais 2 quinzeavos da dívida, desse valor, né, isso para comprar o tablet. Exatamente. Então, diante dessa circunstância, né, o que a gente né, consegue verificar aqui, ó, diante dessa circunstância, o total dos gastos. Então, se a gente pegar aqui o seguinte, ó, veja ó, que eu posso pegar o quê? Essa primeira fração aqui, para ficar igual, multiplicar por 3, concorda? Ó, se eu multiplicar isso aqui vezes 3 e multiplicar isso aqui vezes 3, eu consigo deixar os denominadores iguais.
Veja que 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho o denominador 15. Então, fica igual. E 3 vezes 3, quanto? 9. Então, ó, mais quanto? 2 sobre 15. Professor, é o mesmo que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó, calcular, né, o MMC desses dois valores de 5 e de 15, exatamente, ó, 15, não é isso? Divide por 5, então o mínimo múltiplo comum é 15, ok? Então 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, então é a mesma coisa. Então quando eu faço a multiplicação aqui, eu estou usando a mesma relação. E com isso, o que eu sei? O que eu estou dizendo aqui, ó? Que esse primeiro gasto aqui foi com dívida. Este outro segundo gasto aqui foi com tablet. Então, ó, isso aqui gera o quê? Um valor gasto de quanto? De 11, ó, a gente consegue perceber que 11 15avos. Então, esse valor é o valor gasto aqui. Ah, professor, beleza, exato, ó, 11 15avos aqui, né, foi o valor gasto, exatamente, isso aqui representa os gastos, ó, esse valor aqui a gente está falando sobre os gastos. Sim, ok, se isso aqui a gente está falando sobre os gastos, veja que a gente sempre fala sobre um restante, ó, na primeira relação, a gente tinha um restante, então aqui agora a gente consegue calcular esse restante também. É só subtrair, ó, 15 menos 11, quanto que a gente consegue obter aqui, ó, 15 menos 11, professor? Vai ficar 4, então 4 sobre 15. Então isso aqui, ó, representa, né, o que sobrou, né, o que ficou. Então, ó, isso aqui é o que ficou, né, do salário. Então, o que ficou aqui do salário após, né, os dois gastos aqui, então ficou o quê? 4 sobre 15. Então, isso é o que ficou. Tranquilo? Beleza? Ó, que é a diferença ali, ó, do que gastou em relação ao que ficou. Veja o que gastou e o que ficou. Sim, aqui que a questão diz? A questão diz assim, ó, ficou, veja, ó, ficou quanto? R$616. Então, quer dizer o seguinte, ó, 4 sobre 15, ou seja, 4 partes. Então, ficaram aqui, ó, restaram 4 partes. Então, dessa circunstância aqui, ó, o que a gente sabe, ó, o que a gente pode relacionar? Que 4 partes aqui, que foi o restante, essas 4 partes aqui, ó, tem uma correspondência com 616. Então, isso é igual a 616. Professor, beleza. Ok, tranquilo. Então, se eu dividir, professor, eu vou descobrir, né, o valor de cada parte, não é isso? Exato, perfeito. Vamos fazer isso, ó. Então, se a gente dividir aqui, ó, 616 dividido por 4, então 1 vezes 4 é 4, deixa resto 2, fica 21, dá 5, 5 vezes 4, 20, resto 1, aí fica o quanto? 16, que dá 4 vezes 4, 16, resto 0. Então, 154 aqui é o valor o quê? De cada parte, ó, o valor de cada parte. Ah, ok, professor, beleza, show de bola, o valor de cada parte. Sim, aí pergunta o seguinte, ó, qual é a pergunta? O que Felipe, ó, utilizou, ó, o que Felipe utilizou para o tablet. Professor, o tablet aqui, ó, ele utilizou 2 partes, não foi isso, ó? A gente está vendo aqui, ó, em relação ao tablet aqui, ó, foram utilizadas 2 partes. Então, quer dizer que, né, se cada parte equivale, então, ó, para achar o valor desse tablet aqui, basta o que? Somar 154 mais 154, não é isso, professor? Pronto. Ou multiplicar por 2. Você sabe também que você pode multiplicar por 2. Claro, professor. Mas eu prefiro somar, ok? Então, ó, 8, 10 vai 1, então quanto?
308. Então, ó, esse valor de 308 aqui é o valor aí, ó, correspondente a quem? Ao tablet, não é isso, ó? Então, 308, né, é o valor correspondente ali ao tablet. Pronto, beleza. Então, 308, professor, eu consigo observar que vai estar aqui, ó, porque ele quer saber exatamente esse valor utilizado com o tablet aqui, 308 está entre esse valor. E aí eu sei que isso aqui se encontra, ó, na letra A. Ok, perfeito, exatamente. Veja o seguinte, eu resolvi a questão bem detalhada, né, passo a passo, mas é claro que você pode resolver a questão, né, com um processo mais ágil, você pode ter agilidade. Por quê? Porque eu fui comentando, colocando cada situação, por isso que a gente demorou um pouco mais para resolver a questão, ok? Mas show de bola, dá para a gente resolver aí de uma forma bem tranquila a questão. É isso aí, tá gostando? Então, ó, deixe seu like aí, caso não esteja inscrito no canal, se inscreva também em nosso canal. Ah, clique no sininho para receber as notificações aí das novas postagens e caso queira também, né, saber mais detalhes aí ou adquirir, né, o nosso curso completo aí, dê uma olhadinha aí na descrição do vídeo, né, que as informações estão lá. É isso aí, bons estudos!